Lerei agora artigos da Constituição que tratam do imposto de competência compartilhada entre Estados, Distrito Federal e municípios. Trata-se da seção 5ª, letra A, introduzida na Constituição pela Emenda Constitucional número 132 de 2023. Trata-se da chamada Reforma da Previdência. Se você também está nesta jornada para dominar o ordenamento jurídico, assista até o fim, porque este vídeo vai ajudar muito. Não apenas assista, pegue a Constituição, pegue esse trecho da Constituição e vamos ler juntos, porque sozinho você pode sentir sono, cansaço, você pode pensar em várias questões a serem resolvidas na sua vida, ou até mesmo em questões existenciais, problemas da humanidade. Há vários mecanismos de fuga, não é mesmo? Agora, com outra pessoa lendo também, você concluirá este trecho da Constituição. O conhecimento destes artigos, atualizados com a reforma tributária, é importante e fará a diferença no exercício profissional, em provas e concursos. Este vídeo faz parte de uma série de leituras dos principais artigos da Constituição Federal. Meu objetivo principal é manter o meu conhecimento jurídico atualizado. Eu que me formei, me graduei em 2008. Manter-se atualizado é um imenso desafio e, igualmente, um dever do estudioso e profissional do direito. Assim, a excelência no exercício profissional, em provas acadêmicas e em processos seletivos será uma consequência. Tenho consciência dos desafios inerentes. Por isso, compartilho este momento como forma de registro e estímulo. O objetivo deste canal é simplificar o aprendizado e domínio do direito. Começarei pelo que deve ser feito, a leitura do texto jurídico. Faço uma leitura ativa, enfatizo palavras e termos estratégicos, porque isso potencializa a fixação do conhecimento. É apenas o começo. Pegue você também sua Constituição e vamos nessa. Se você compreende o propósito, a missão deste canal, peço que você se inscreva, interaja e compartilhe com alguém que você considere que também precise de um estímulo ou luz nos estudos, pois em breve haverá muitos projetos legais por aqui sobre os quais eu falarei no final do vídeo. Vamos começar a leitura. Seção 5ª, letra A, introduzida pela Emenda Constitucional número 132 de 2023, do imposto de competência compartilhada entre Estados, Distrito Federal e municípios. Artigo 156, letra A. Lei complementar instituirá imposto sobre bens e serviços de competência compartilhada entre Estados, Distrito Federal e municípios. Parágrafo 1º. O imposto previsto no caput será informado pelo princípio da neutralidade e atenderá ao seguinte: inciso 1º. Incidirá sobre operações com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos ou com serviços. Inciso 2º, incidirá também sobre a importação de bens materiais ou imateriais, inclusive direitos ou de serviços realizada por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja sujeito passivo habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade. Inciso 3º, não incidirá sobre as exportações, assegurados ao exportador a manutenção e o aproveitamento dos créditos relativos às operações nas quais seja adquirente de bem material ou imaterial, inclusive direitos
ou serviço observado o disposto no parágrafo 5º, inciso 3º. Inciso 4º. Terá legislação única e uniforme em todo o território nacional, ressalvado o disposto no inciso 5º. Inciso 5º. Cada ente federativo fixará sua alíquota própria, por lei específica. Inciso 6º. A alíquota fixada pelo ente federativo, na forma do inciso 5º, será a mesma para todas as operações com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos ou com serviços, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Constituição. Inciso 7º. Será cobrado pelo somatório das alíquotas do Estado e do município de destino da operação. Inciso 8º. Será não cumulativo, compensando-se o imposto devido pelo contribuinte com o montante cobrado sobre todas as operações nas quais seja adquirente de bem material ou imaterial, inclusive direito ou de serviço, excetuadas exclusivamente as consideradas de uso ou consumo pessoal especificadas em lei complementar e as hipóteses previstas nesta Constituição. Inciso 9º. Não integrará sua própria base de cálculo, nem a dos tributos previstos nos artigos 153, inciso 8º, e 195, inciso 1º, a linha B, inciso 4º e inciso 5º, e da contribuição para o Programa de Integração Social de que trata o artigo 239. Inciso 10º. Não será objeto de concessão de incentivos e benefícios financeiros ou fiscais relativos a um imposto ou de regimes específicos, diferenciados ou favorecidos de tributação, excetuadas as hipóteses previstas nesta Constituição. Inciso 11. Não incidirá nas prestações de serviço de comunicação, nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita. Inciso 12. Resolução do Senado Federal fixará a alíquota de referência do imposto para cada esfera federativa, nos termos de lei complementar, que será aplicada se outra não houver sido estabelecida pelo próprio ente federativo. Inciso 13. Sempre que possível, terá seu valor informado de forma genérica no respectivo documento fiscal. Parágrafo 2º. Para fins do disposto no parágrafo 1º, inciso 5º, o Distrito Federal exercerá as competências estadual e municipal na fixação de suas alíquotas. Parágrafo 3º. Lei complementar poderá definir como sujeito passivo do imposto a pessoa que concorrer para a realização, a execução ou pagamento da operação, ainda que residente ou domiciliada no exterior. Parágrafo 4º. Para fins de distribuição do produto da arrecadação do imposto, o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, inciso 1º, reterá montante equivalente ao saldo acumulado de créditos do imposto não compensados pelos contribuintes e não ressarcidos ao final de cada período de apuração e aos valores decorrentes do cumprimento do parágrafo 5º, inciso 8º. Inciso 2º, distribuirá o produto da arrecadação do imposto, deduzida a retenção de que trata o inciso 1º deste parágrafo, ao ente federativo de destino das operações que não tenham gerado creditamento. Parágrafo 5º. Lei complementar disporá sobre inciso 1º
as regras para a distribuição do produto da arrecadação do imposto, disciplinando, entre outros aspectos, a linha A, a sua forma de cálculo, a linha B, o tratamento em relação às operações em que o imposto não seja recolhido tempestivamente, a linha C, as regras de distribuição aplicáveis aos regimes favorecidos, específicos e diferenciados de tributação previstos nesta Constituição. Parágrafo 6º. Lei complementar disporá sobre regimes específicos de tributação para, inciso 1º, combustíveis e lubrificantes, sobre os quais o imposto incidirá uma única vez, qualquer que seja a sua finalidade, hipótese em que a linha A serão as alíquotas uniformes em todo o território nacional, específicas por unidade de medida e diferenciadas por produto, admitida a não aplicação do disposto no parágrafo 1º, inciso 5º a 7º. A linha B será vedada a apropriação de créditos em relação às aquisições dos produtos de que trata este inciso, destinados à distribuição, comercialização ou revenda. A linha C será concedido crédito nas aquisições dos produtos de que trata este inciso por sujeito passivo do imposto, observado o disposto na linha B e no parágrafo 1º, inciso 8º. Inciso 2º. Serviços financeiros, operações com bens, móveis. Inciso 2º. Serviços financeiros, operações com bens imóveis, planos de assistência à saúde e concursos de prognósticos, podendo prever, a linha A, alterações nas alíquotas, nas regras de creditamento e na base de cálculo, admitida em relação aos adquirentes dos bens e serviços de que trata este inciso, e não aplicação do disposto no parágrafo 1º, inciso 8º. A linha B, hipóteses em que o imposto incidirá sobre a receita ou o faturamento com alíquota uniforme em todo o território nacional, admitida a não aplicação do disposto no parágrafo 1º, inciso 5º a 7º, e em relação aos adquirentes dos bens e serviços de que trata este inciso, também do disposto no parágrafo 1º, inciso 8º. Inciso 3º. Sociedades cooperativas, que será optativo, com vistas a assegurar sua competitividade, observados os princípios da livre concorrência e da isonomia tributária, definindo, inclusive, a linha A, as hipóteses em que o imposto não incidirá sobre as operações realizadas entre a sociedade cooperativa e seus associados, entre estes e aquela, e pelas sociedades cooperativas entre si, quando associadas para consecução dos objetivos sociais. A linha B, o regime de aproveitamento do crédito das etapas anteriores. Inciso 4º. Serviços de hotelaria, parques de diversão e parques temáticos, agências de viagens e de turismo, bares e restaurantes, atividade esportiva desenvolvida por sociedade anônima do futebol e aviação regional, podendo prever hipóteses de alterações nas alíquotas, nas bases de cálculo e nas regras de creditamento, admitida a não aplicação do disposto no parágrafo 1º, inciso 5º a 8º. Inciso 5º. Operações alcançadas por tratado ou convenção internacional, inclusive referentes a missões diplomáticas, repartições consulares,
representações de organismos internacionais e respectivos funcionários acreditados. Inciso 6º. Serviços de transporte coletivo de passageiros rodoviário, intermunicipal e interestadual, ferroviário e hidroviário, podendo prever hipóteses de alterações nas alíquotas e nas regras de creditamento, admitida a não aplicação do disposto no parágrafo 1º, incisos 5º a 8º. Parágrafo 7º. A isenção e a imunidade, inciso 1º, não implicarão crédito para compensação com o montante devido nas operações seguintes. Inciso 2º, acarretarão a anulação do crédito relativo às operações anteriores, salvo na hipótese da imunidade, inclusive em relação ao inciso 11 do parágrafo 1º, quando determinado em contrário em lei complementar. Parágrafo 8º. Para fins do disposto neste artigo, a lei complementar de que trata o caput poderá estabelecer o conceito de operações com serviços, seu conteúdo e alcance, admitida essa definição para qualquer operação que não seja classificada como operação com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos. Parágrafo 9º. Qualquer alteração na legislação federal que reduza ou eleve a arrecadação do imposto, inciso 1º, deverá ser compensada pela elevação ou redução pelo Senado Federal das alíquotas de referência de que trata o parágrafo 1º, inciso 12, de modo a preservar a arrecadação das esferas federativas nos termos de lei complementar. Parágrafo 10º. Os estados, Distrito Federal e os municípios poderão vincular suas alíquotas à alíquota de referência de que trata o parágrafo 1º, inciso 12. Parágrafo 11. Projeto de lei complementar em tramitação no Congresso Nacional que reduza ou aumente a arrecadação do imposto somente será apreciado se acompanhado de estimativa de impacto no valor das alíquotas de referência de que trata o parágrafo 1º, inciso 12. Parágrafo 12. A devolução de que trata o parágrafo 5º, inciso 8º, não será considerada nas bases de cálculo de que tratam os artigos 29, letra A, 198, parágrafo 2º, 204, parágrafo único, 212A, inciso 2º e 216, parágrafo 6º, não se aplicando a ela ainda o disposto no artigo 158, inciso 4º, a linha B. Parágrafo 13. A devolução de que trata o parágrafo 5º, inciso 8º, será obrigatória nas operações de fornecimento de energia elétrica e de gás liquefeito de petróleo ao consumidor de baixa renda, podendo a lei complementar determinar que seja calculada e concedida no momento da cobrança da operação. Artigo 156, letra B. Os estados, o Distrito Federal e os municípios exercerão de forma integrada, exclusivamente por meio de comitê gestor do imposto sobre bens e serviços, nos termos e limites estabelecidos nesta Constituição e em lei complementar, as seguintes competências administrativas relativas ao imposto de que trata o artigo 156, letra A. Inciso 1º, editar regulamento único e uniformizar a interpretação e a aplicação da legislação do imposto. Inciso 2º, arrecadar o imposto, efetuar as compensações e distribuir o produto da arrecadação entre estados, Distrito Federal e municípios. Inciso 3º, decidir o contencioso administrativo. Parágrafo 1º. O comitê gestor do imposto sobre bens e serviços
entidade pública sob regime especial terá independência técnica, administrativa, orçamentária e financeira. Parágrafo 2º. Na forma da lei complementar, inciso 1º, os estados, o Distrito Federal e os municípios serão representados de forma paritária na instância máxima de deliberação do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços. Inciso 2º, será assegurada a alternância na presidência do Comitê Gestor entre o conjunto dos estados e o Distrito Federal e o conjunto dos municípios e o Distrito Federal. Inciso 3º, o Comitê Gestor será financiado por percentual do produto da arrecadação do imposto destinado a cada ente federativo. Inciso 5º, o controle externo do Comitê Gestor será exercido pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Inciso 5º, a fiscalização, o lançamento, a cobrança, a representação administrativa e a representação judicial relativos ao imposto serão realizados no âmbito de suas respectivas competências pelas administrações tributárias e procuradorias dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, que poderão definir hipóteses de delegação ou de compartilhamento de competências, cabendo ao Comitê Gestor a coordenação dessas atividades administrativas com vistas à integração entre os entes federativos. Inciso 6º, as competências exclusivas das carreiras da administração tributária e das procuradorias dos estados, do Distrito Federal e dos municípios serão exercidas no Comitê Gestor e na representação deste por servidores das referidas carreiras. Inciso 7º, serão estabelecidas a estrutura e a gestão do Comitê Gestor, cabendo ao regimento interno dispor sobre sua organização e funcionamento. Parágrafo 3º. A participação dos entes federativos na instância máxima de deliberação do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços observará a seguinte composição. Inciso 1º, 27 membros, representando cada estado e Distrito Federal. Inciso 2º, 27 membros, representando o conjunto dos municípios e do Distrito Federal, que serão eleitos nos seguintes termos. A linha A, 14 representantes, com base no voto de cada município, com valor igual para todos. E a linha B, 13 representantes, com base nos votos de cada município, ponderados pelas respectivas populações. Parágrafo 4º. As deliberações no âmbito do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços serão consideradas aprovadas se obtiverem cumulativamente os votos, inciso 1º, em relação ao conjunto dos estados e do Distrito Federal. A linha A, da maioria absoluta de seus representantes, e a linha B, de representantes dos estados e do Distrito Federal que correspondam a mais de 50% da população do país e, inciso 2º, em relação ao conjunto dos municípios e do Distrito Federal, da maioria absoluta de seus representantes. Parágrafo 5º. O presidente do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços deverá ter notórios conhecimentos de administração tributária. Parágrafo 6º. Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, a Administração Tributária da União e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional compartilharão informações fiscais relacionadas aos tributos previstos nos artigos 156, letra A, e 195, inciso 5º,
e atuarão com vistas a harmonizar normas, interpretações, obrigações acessórias e procedimentos a eles relativos. Parágrafo 7º. O Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços e a Administração Tributária da União poderão implementar soluções integradas para a administração e cobrança dos tributos previstos nos artigos 156, letra A, e 195, inciso 5º. Parágrafo 8º. Lei complementar poderá prever a integração do contencioso administrativo relativo aos tributos previstos nos artigos 156, letra A, e 195, inciso 5º. Por ora, concluímos esta etapa da nossa leitura, conforme combinamos. Em breve, haverá muitos projetos interessantes neste canal. Um deles será a maratona Legislação na Veia. Sim, a legislação deve estar na nossa circulação, no nosso coração, na medida do possível, de modo que eu documentarei a minha jornada de percorrer todo o meu vadimeco. Vademecum lerei de capa a capa. Não apenas isso, farei remissões entre artigos, remissões a súmulas, remissões à jurisprudência. Então, se você está na mesma caminhada que eu, se você está, por exemplo, numa transição de carreira, buscando um novo caminho, se você estudou, parou de estudar, se formou há muito tempo e agora voltou a esse mundo, o universo jurídico, que com a questão dos precedentes mudou muito. Se você está achando tudo muito diferente, fique comigo. Se você é um estudante do direito que considera esse universo muito complexo, muito rico, mas quer continuar, fique comigo e acompanhe os projetos deste canal. Outro projeto será o raio-x da banca FGV. Esta será a primeira banca examinadora sobre a qual nós desvendaremos todos os seus segredos com base em estudos de profissionais em estatística, com base em cursos reconhecidos, profissionais gabaritados, com base em fontes confiáveis. Nós lançaremos o nosso olhar sobre a banca FGV e estudaremos os principais artigos cobrados por essa banca, de modo que ficaremos livres das reprovações logo na primeira fase, que é um banho de água fria. Chega de ficar na trave. Vamos superar a primeira fase dos processos seletivos da FGV. Portanto, peço mais uma vez, esse projeto está no início, tem a missão de simplificar o estudo, o aprendizado, o domínio do direito. Então, eu estou ainda começando, há muito a ser feito, há muito para acontecer aqui, e eu conto com o seu apoio por meio da sua interação, por meio da sua inscrição. Isso conta muito e ajuda muito. Interaja por meio de curtidas, não curtidas, comentários, e compartilhe com alguém que você considere que precisa de um estímulo, de uma luz nos estudos. Fique comigo, fiquemos juntos, avancemos juntos, vençamos juntos. Eu estou com você até a minha e a sua posse. Vamos para a próxima leitura, que será sobre a repartição das receitas tributárias. Até lá, até breve.